Estamos chegando ao final da nossa jornada do estudo da Carta aos Coríntios. Hoje estaremos vendo as exortações finais, saudações e bênçãos de Paulo. Eu te convido desde já a estar assinando, sendo assinante do nosso canal do YouTube, da PIB da Freguesia, a dar um like nesse estudo, e se você perdeu algum estudo, você volta lá e assiste. E desde já eu deixo o convite para iniciarmos na próxima semana o estudo da Carta de Paulo, da segunda Carta de Paulo à Igreja em Corinto. Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui já com aquele saborzinho, de saudade da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje estamos aqui estudando os últimos 11 versículos dessa carta, em que Paulo vai fazer as suas exortações finais, saudação e bênção ali para aqueles irmãos. Vamos estar orando, pedindo a Deus o direcionamento para esse estudo, e logo após nós estaremos fazendo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 16, a partir do versículo 13. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse estudo. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade que tivemos para estarmos estudando, ó Deus, essa carta tão atual, Senhor, tão contemporânea, que tanto falou aos nossos corações. Eu peço a Deus que a qualquer tempo em que uma pessoa possa estar acessando esse vídeo, que ela possa ser, ó Deus, alcançada, que o coração dela possa ser, ó Deus, tocado pelo Teu Santo Espírito, e que haja, ó Pai, mudança de vida, mudança de comportamento, que haja conversão, Senhor, que haja uma transformação. Nós te pedimos, ó Deus, desde já o pleno conhecimento da Tua palavra, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Passamos a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, a partir do versículo 13. Exortações finais. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, e que também vos sujeiteis a esses tais, como também todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como este. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então aqui, irmãos, nós vemos as palavras finais de Paulo nessa bonita carta que ele escreve à igreja em Corinto. Não foi uma carta fácil, uma carta difícil, uma carta escrita com o propósito de tratar diversos problemas que aquela igreja ali tinha. A carta, ela foi dividida em problemas. A melhor forma de nós estudarmos a carta de Coríntios, e foi a forma como nós conduzimos o estudo, foi realmente dividindo essa carta pelos diversos problemas. Nós pudemos ver ali nos capítulos de 1 a 4 o problema que aquela igreja tinha com relação ao partidarismo, a divisão que havia ali. A igreja estava dividida entre aqueles que gostavam de Paulo, aqueles que gostavam de Apolo, aqueles que gostavam de Pedro e aqueles que diziam que gostavam de Jesus. Paulo pega logo ali e ele diz: olha, eu plantei,
né? Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá a salvação é Deus. Paulo não se aproveita desse momento dele estar escrevendo uma carta dele para a igreja para se exaltar, dizendo, olha, quem é Apolo, né? Apolo não é nada, eu é que fundei a igreja, vocês me devem respeito. Não, Paulo se coloca ali em pé de igualdade com Apolo quando ele diz que realmente a obra ela é feita por Deus. Um plantou, o outro colheu, mas só Deus é que pode dar o crescimento. E assim Paulo procura minimizar aquela problemática ali da igreja. Depois nós vimos aquele problema realmente de cunho moral que aquela igreja tinha, com relação ali ao fato deles estarem aceitando na comunidade deles um pecado que Paulo vai dizer que nem entre os de fora da igreja se pratica tal ato, que era o fato de um rapaz estar tendo relações sexuais com a sua madrasta. E Paulo diz, olha, retira ele do meio de vocês. É interessante que quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo, olha, entregue-o a Satanás. O que significa entregar esse jovem a Satanás? É que ele perde a salvação? Não, a salvação não se perde, mas ele estava ali numa conduta pecaminosa e ele precisava ser o quê? Corrigido. E a igreja estava fazendo o quê? Estava abraçando aquela situação. E aí nós precisamos entender que tem graça sim, irmãos, mas tem que ter correção, tem que ter amor, mas tem que ter repreenda. Não adianta nós amarmos e não repreendermos. Um filho que não é educado, um filho que não é corrigido, um filho que não leva um não, que não sofre frustração na vida, ele vai crescer um adulto mimado, um adulto que não vai saber enfrentar as situações do dia a dia. Porque por mais que nós o cerquemos, quando ele chegar lá fora no mundo, ele vai ter que ter maturidade para encarar as situações do mundo. O mundo vai sim dizer não para ele, o mundo vai dar as costas para ele, vai rejeitá-lo em algumas situações. E se ele não viveu isso na infância, se ele não aprendeu a lidar com isso em casa, ele não vai saber lidar mais tarde. E dentro da igreja é a mesma coisa. Precisamos sim nos corrigir uns aos outros. Precisamos sim, irmãos, como Paulo mesmo fala, se está errado, vá até aquele irmão, se ele não te ouviu, leva outra pessoa, e se de tudo ele não ouvir, então traga a questão para a igreja. Mas é necessário que haja ali uma entrada, que haja ali uma ação da igreja. Nós não podemos ser coniventes. Aquela igreja estava sendo conivente. Hoje, diante de tantas coisas que nossas igrejas têm vivenciado, isso é muito atual. É muito atual, porque nós ficamos naquela saia justa entre o agir, mas essa pessoa nasceu e cresceu aqui dentro da igreja, e aí nós ficamos nessa situação e muitas das vezes nós somos coniventes. E aí nós estamos fazendo mais mal a essa pessoa do que bem. E Paulo fala ali a respeito sobre isso. Paulo vai falar também a respeito de uma situação de litígio que ocorria ali naquela igreja, porque além dos irmãos, o que Paulo diz que já era uma grande derrota, eles não se entendiam, de haver desentendimento entre eles, eles ainda estavam pegando questões espirituais e levando para ser julgada por pessoas que eram pessoas que não eram espirituais, pessoas que não tinham ali Cristo como Salvador, não pertenciam àquela comunidade ali da igreja de Corinto, para que eles julgassem, pessoas que Paulo vai dizer de fora para julgar as coisas de dentro. E Paulo diz, só o fato de haver desentendimento entre vocês já é uma grande derrota. E Paulo vai dizer, não tem vencedor. Não tem vencedor nessas situações, irmãos, não tem vencedor. E ele diz que, será que a gente não pode perder? Será que a gente não pode levar um desaforo? Será que tudo a gente tem que vir e trazer a ferro e fogo? Será que vale a pena? Será que isso é o que realmente nos faz ser grandes? E aí Paulo trata sobre isso também. Depois Paulo vai falar ali
vai dar respostas acerca do casamento, com relação ao comportamento da mulher dentro do casamento, com relação ao comportamento do marido, com relação, irmãos, à questão ali sexual. Paulo vai estar falando, não é, dentro do casamento o sexo é lícito, dentro do casamento o sexo é necessário, e Paulo vai dizer que não devemos nos abster para que não lancemos o nosso cônjuge numa situação de pecado. E aí eu costumo sempre falar, principalmente quando eu estou ali dando o estudo a respeito do livro de Esther, não é? Eu sempre coloco que a Vasti, ela não prestou assistência, porque ela não foi apresentar-se ao rei quando o rei queria. Então, o fato de Vasti não ter se apresentado ao rei, o fato da Vasti não ter dado ao rei a atenção necessária, o que ela faz? Ela abriu uma concorrência, porque aí ela é destituída do trono e abre-se então um concurso para eleger uma nova rainha. Então eu sempre digo que quem não dá assistência abre concorrência, e acredito que essa fala seja também boa para resumir o que Paulo está falando aqui com relação ao casamento. Tanto para o homem como para a mulher, dê assistência ao seu cônjuge, né, em todos os sentidos, não só no sexual, mas atenção, ouvir, prestar atenção naquilo que ele gosta de fazer, de falar, de assistir, não nos custa nada. Às vezes a convivência acaba nos afastando e nós ficamos brutos, né? E deixamos de dar ali a assistência necessária. E Paulo vai falar a respeito disso. Paulo vai dizer aqui em alguns momentos que ele vai colocar situações assim, que era melhor que se ficasse solteiro, mas Paulo não está dizendo que nós devemos ficar solteiro. Dentro do contexto em que Paulo está escrevendo essa carta, um contexto em que a igreja era perseguida, em que as pessoas perdiam seus bens, Paulo diz, é melhor você se virar sozinho do que você ter uma família, porque aí fica muito mais pesado o coração, a perda, a separação, a morte. É nesse sentido que Paulo está falando. E é interessante que Paulo vai dizer que o casamento é um dom. O casamento é um dom, mas ser solteiro também é um dom. E aí depois nós chegamos aqui com Paulo falando a respeito das coisas que são sacrificadas a ídolos. Aquela igreja, ela tinha ali uma divisão muito grande, porque alguns achavam que podiam comer, que tudo era lícito, outros achavam que não podiam comer nada. E Paulo vai então trabalhar com relação àquilo ali, e ele vai dizer que de fato comer não é nada. Mas se o comer escandaliza alguém, então é melhor eu não comer. E Paulo vai estar falando ali, olha, se comer carne escandaliza, nunca mais eu como carne. E aí nós falamos muito a respeito disso, que nem sempre o fato de nós podermos fazer as coisas nos dá poder para fazermos, irmãos. Parece assim um vai lá e vem cá, mas eu sou livre para fazer. Mas a minha liberdade para fazer aquilo ali, ela é tão grande que eu posso optar por não fazer, se aquilo ali for ferir a alguma pessoa que ainda não está tão maduro espiritualmente quanto eu. E depois nós chegamos aqui na parte da carta de Paulo em que ele vai falar a respeito dos dons, e foi ali um momento, também ele vai tratar sobre o comportamento na ceia do Senhor, sobre a festa ágape, e Paulo dali nos traz grandes lições a respeito disso, porque na festa ali que antecedia a ceia do Senhor, havia também a divisão entre os membros da igreja. Por quê? Porque uns eram muito abastados e outros tinham muito pouco. Então, na hora ali do junta-pratos, eu juntava o prato, mas eu queria juntar o prato só com aquele que tinha uma iguaria tal e qual como a minha, e não com aquele que não tinha nada para nos servir. Paulo diz, olha, isso não é festa do amor. E você fazer isso antes da ceia é uma ironia, não é? É um deboche com as coisas do Senhor. E ele diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. E depois Paulo vem então aqui nos falando sobre dons. Nós tivemos 4 aulas a respeito dos dons.
e tratando aqui essas questões. Depois vem o capítulo 13, excelente, não é? Sobre o dom supremo do amor. E depois Paulo volta novamente aqui no capítulo 14, falando sobre os dons, sobre como devemos nos comportar no culto com relação aos dons. Depois vem esse capítulo 15, que é maravilhoso a respeito da ressurreição de Cristo. E ele então vem aqui encerrando novamente com algumas coisas práticas, como a coleta, os projetos de Paulo para os próximos meses, o próximo ano. E agora ele encerra essa carta aqui. E ele encerra essa carta com as exortações finais, dando ordens realmente assim, os verbos no grego, eles são imperativos, imperativo presente, indicando que os coríntios deveriam se esforçar sempre para ter essas atitudes. Que atitudes os coríntios deveriam se esforçar para ter? Atitude de ser vigilante. Eles deveriam estar sempre atentos, sempre vigilantes. O vigilante, ele não pode piscar 1 minuto, irmãos, porque 1 minuto de vacilo, 1 minuto de soneca, ele pode então ser pego ali numa armadilha. E Paulo diz, ó, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, sejam perseverantes na fé, portai-vos varonilmente, ou seja, portai-vos, né, com coragem, sejam maduros, né? Sejam corajosos. E ele diz, fortalecei-vos. Quem é que nos fortalece? O Espírito Santo. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. E aí Paulo relembra ali Coríntios 13, não é que eu posso fazer todas as coisas, posso fazer tudo, até mesmo me entregar à morte, mas se eu não tiver amor, isso não tem proveito. Então ele diz que todos os vossos atos sejam feitos em amor. E aí Paulo vai saudar aqui, olha, a Estéfanos, a Fortunato e a Acaico. Esses irmãos com certeza foram aqueles que levaram a carta com as diversas perguntas para Paulo. A gente vê que Paulo, ele inicia muito desses capítulos falando assim, a respeito dos dons espirituais, eu vou nos orientar sobre isso, isso e isso. Então ele vai estar sempre colocando no que se refere às coisas sacrificadas ao ídolo. Ele vai estar aqui se referindo quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Então Paulo, ele está escrevendo essa carta respondendo a um questionário que foi enviado pela igreja de Corinto. Paulo também coloca aqui a referência de que algumas pessoas da casa de Cloe levaram para ele. Ele já começa a carta dizendo que alguns irmãos da casa de Cloe foram até ele e trouxeram para ele a situação de que estava havendo divisões, estava havendo partidarismo ali naquela igreja. Então, isso também é um ponto para se ressaltar, porque Paulo, ele fala a respeito da situação e ele diz quem é que levou aquela situação para ele. Uma coisa que hoje em dia é muito difícil na igreja, porque muitas das vezes chega para os líderes da igreja a situação, mas a pessoa, ela quer ficar invisível, ela quer ser imparcial, ela não quer se meter, ela não quer que o nome dela seja envolvido. Irmãos, a palavra do crente assim ensina não. Ou você viu, você sabe, você tem certeza, ou você não viu, você não sabe, você não tem certeza. E se você não viu, você não sabe, não tem certeza, fica quietinho porque é melhor. Agora, se você viu, você sabe, você tem certeza, você pode chegar para o líder da igreja, dizer o que está acontecendo e tem que permitir sim que o seu nome seja colocado ali naquela situação. Em qualquer tribunal é assim. Você testemunhou algo, você tem que dar a sua cara e dizer o que você viu, ainda que isso fira, ainda que isso vá em prejuízo a uma pessoa que você ama. Então Paulo, ele fala com relação ao relato dos irmãos da casa de Cloe e com relação a essa carta que Estéfanos, Fortunato e Acaio levaram para ele. Paulo também agradece a oferta que aqueles irmãos levaram para ele, que o ajudaram ali no seu trabalho em Éfeso. Paulo vai dizer que esses irmãos são as primícias da Acaia. A Acaia
né? É uma das províncias ali de Corinto, e Paulo está dizendo que eles são as primícias, eles são os primeiros frutos do seu trabalho ali naquela região. E ele diz que essas pessoas, não é, que são as primícias da Acaia, e se consagraram ao serviço dos santos. E Paulo orienta a igreja em Corinto para que eles se sujeitem a esses irmãos, porque eles são cooperadores e são obreiros da obra de Deus. E ele vai dizer que ele se alegra com a vinda desses irmãos, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Ou seja, aqueles irmãos levaram ali ofertas e ajudaram a Paulo. Eles trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como este. A igreja de Corinto, que estava ali sendo bombardeada com vários falsos mestres, a gente vai observar muito isso. Falsos apóstolos, na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai bater direto nisso, porque aquelas pessoas estão lá e vão estar tripudiando ali Paulo, dizendo que Paulo realmente não dá para ser Paulo, ser apóstolo do Senhor e sofrer o que ele sofre. E então Paulo aqui a gente vê ele já conduzindo a igreja por um caminho certo, para seguir homens, varões que realmente sejam ali firmes dentro da palavra de Deus. E as palavras finais, ele vai dizer, olha, as igrejas da Ásia vos saúdam. Quando Paulo fala aqui as igrejas da Ásia, ele está falando de Éfeso, de Laodiceia e de Colosso. As igrejas da Ásia vos saúdam, e vos saúdam, né? Muito vos saúdam Áquila e Priscila. E a gente vê mais uma vez aqui a menção desses irmãos que tinham uma empresa de confecção de tendas, que haviam sido expulsos de Roma, tinham ido ali para Corinto, ali eles estabeleceram uma residência, ali eles trabalhavam, mas ali na casa deles tinha uma igreja, e agora aqueles irmãos não estão mais na cidade de Corinto, estão na cidade de Éfeso, mas ali na cidade de Éfeso aqueles irmãos também estão trabalhando. Isso mostra, irmãos, o compromisso deles com o evangelho. O compromisso deles não é com a igreja, porque onde quer que eles vão, eles são igreja. E por serem igreja, eles atraem pessoas para a igreja, para incorporar ali, né, fazer parte daquele corpo que é a igreja. E isso é lindo, porque muitas das vezes nós viajamos, nós saímos, vamos para algum outro lugar, até mesmo ao trabalho, e nós esfriamos. Nós nos afastamos, nós não procuramos uma igreja onde possamos congregar, porque a gente acha que o nosso compromisso está lá naquela igreja que a gente deixou para trás. Mas Áquila e Priscila nos deixam um excelente exemplo de que não é isso. Ele diz, todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos, ou seja, com beijos santos, né? Homem com homem, mulher com mulher. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Era muito comum que Paulo usasse um escrevente para poder redigir a carta. Paulo ditava, aquela pessoa ia escrevendo, mas a saudação, Paulo diz, a saudação eu mesmo escrevo de próprio punho. Era uma forma de reconhecer que tudo aquilo que estava escrito anteriormente foi ditado por ele, tinha o aval dele, e uma forma carinhosa daqueles irmãos verem a preocupação dele de estar ali escrevendo de próprio punho as palavras finais. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, uma maldição, né? Que se alguém não ama o Senhor, que ele seja nada, que ele seja reduzido a nada, que seja anátema. E ao mesmo tempo Paulo vai dizer seja anátema, e ele vai dizer Maranata. Maranata é hora vem Senhor Jesus, uma coisa que nós queremos, não é? E ele dá ali, a graça do Senhor Jesus seja convosco, a saudação grega, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. E assim nós encerramos essa carta de Paulo ali à igreja, e na próxima semana nós estaremos iniciando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu espero você. Amém.